tudo, irmão Regis. Aqueles que foram na pressão da criança quando nasceu, nós vamos ter que levá-la na igreja para fazer, e aí, chegando lá, entregou para uma trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, fez aquilo e jogou a água e tal, e ali já começou a corrupção daquela criança, desde pequena, porque ela vai dizer depois, desde pequena eu já fui batizado aqui, batizado ali, e aí então tem dificuldade para sair e encontrar a verdade. Fica à vontade tu, irmão Regis. Justamente essas questões que a gente está tratando aqui, nós temos que abrir a mente para entender as coisas do Criador. Antes da sua resposta, irmão Gilsomar, antes de entrar nas consequências, eu quero fazer justo ao nome do nosso podcast, que é Verdades e Mentiras. E vou deixar para que os irmãos possam refletir o que eu vou falar aqui. Mas o Criador, ele está aqui, né? E no meu entendimento aqui, para colocar essa questão e não posso deixar passar. Eu gostaria que os irmãos lessem, e voltando ao assunto aí, só para encerrar, do bezerro, muitas das práticas que eu vejo usado dentro da Bíblia são práticas da alquimia. Quem sabe o que é isso? Vai ver que um bezerro não ia simplesmente, aparecer pronto. Alguém tinha que fazer, né? Só para poder trazer novamente essa questão. Agora eu vou voltar para o justo do nome do podcast. Êxodo capítulo 20, no versículo 4. Antes de ir para a sua resposta, irmão Gilsomar, Êxodo capítulo 20, versículo 4, vai dizer assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo está tratando justamente da palavra do Criador, onde ele coloca a sua ordenança como mandamento. Não façam isso, porque isso vai causar idolatria entre vocês. O que é que os homens fizeram no decorrer da história? Eu sei que isso que eu vou falar não vai agradar algumas pessoas, mas o Kadosh está aqui fervendo para que eu fale. Fizeram uma arca e depois fizeram uma serpente e atribuíram essas coisas ao Criador. Então, tem uma contradição aqui. Ou o Criador trabalha com aquilo que ele fala como mandamento, ou o ser humano é um grande desobediente das coisas do Criador. Se ele pediu êxodo para não fazer, porque lá na frente o homem fez? Estava de acordo com o Criador ou com a vontade do próprio homem que fez isso? Então, eu peço para que você que está nos vendo e nos ouvindo, reflita a respeito disso. Ou o êxodo está correto, ou os homens estão corretos em criar aquilo que o Criador, em Êxodo capítulo 20, versículo 4, pediu para não fazer. É simples assim. Ou realidade ou coisas artificiais da mente humana. E em Romanos capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim: trocaram a verdade ideal pela mentira. Nós analisamos e vemos que existem muitas mentiras criadas pela mente dos homens. Então, eu não podia deixar passar essa oportunidade de falar isso para vocês. O êxodo está certo. Ei, meu irmão, mas essa passagem aqui, ele está falando para Arão e para Moisés, para Moisés, né? Ele não está falando com o povo. Então, quer dizer, aqui Arão e Moisés, será que eles passaram para o povo essa informação? Entendeu? Então, tem essas questões. Será que eles passaram para o povo? Quem que recebeu? Exatamente. Mas quando o povo é desobediente e pratica aquilo que não agrada o Criador, o povo faz. Por isso que o caminho e a armadilha da idolatria está cheio de vias curtas, irmão
irmão Gilsomar. É a mesma coisa onde o irmão perguntou, agora vou para a pergunta, as consequências da idolatria. Eu vivi dentro do sistema religioso do catolicismo romano. Eu já fui chamado para batizar uma criança à beira da morte. Olha só. É o que a irmã Maria falou, o medo, a pressão. Vai batizar que o menino está pagão, senão não vai para o céu. As armadilhas do sistema e as consequências que gera sobre isso, irmão Gilsomar e irmã Maria, é aprisionar esse ser na sequência da religião escolhida pelos pais. E diz assim, eu nasci católico e vou morrer católico, eu nasci protestante e vou morrer protestante. É um mentiroso, ele não nasceu dentro de religião nenhuma. Ele foi a sequência da ideologia do engano que os pais tiveram. O engano, a predominação desse engano. Então, meus irmãos, o entendimento que os pais tiveram por causa da pressão. Exatamente, por causa da pressão, porque os avós fizeram isso, porque os bisavós também foram enganados. Igual a irmã Maria falou, isso não começa agora, isso começa lá no ano 300 e tal. E vem numa sequência crescente, irmão Gilsomar e irmã Maria, para poder manter o povo dentro desse sistema, uma sociedade organizada pelo poder opressor da ideia de um homem, Constantino, onde gerou e depois solidificou o cristianismo para as pessoas como uma religião universal. Quem não estiver no cristianismo está fora. É o contrário. Quem estiver dentro do cristianismo está fora da comunhão com o Criador Yahweh. Porque quando se lê Atos 17, 24 e 25, vai dizer o quê? Que o Altíssimo não habita em templo feito por mão humana. Tampouco é servido pelas mãos dos homens, porque a irmã falou muito bem, Yahweh é que criou tudo, tudo que Yahweh cria ou criou tem vida, e o homem cria as coisas que se destroem. Então, a consequência disso é manter o povo preso na ideologia a qual seus antepassados foram enganados. Jogaram por terra a verdade e tiveram êxito naquilo que eles empreenderam, o quê? O engano. Trocaram a verdade de Yahweh pela mentira. Hoje predomina no mundo inteiro o engano, a mentira. Não se prega o evangelho dentro da casinha, o evangelho da justiça, da verdade de Yahweh. Se prega o evangelho da corrupção, onde confunde a mente do ser humano e gera para ele várias consequências, irmão Gilsomar. Afastar ele da comunhão com o Criador, a entrada no reino do Criador e ter uma vida em harmonia, que é a vida espiritualmente voltada para as coisas de Yahweh. Então, essas consequências, elas dão resultado, porque as pessoas não querem saber da verdade, porque elas colocam para si como verdade as titularidades que aprenderam e não buscam sair delas ou pesquisar para poder entender se o que hoje se fala é uma verdade ou não. Ninguém aqui, e Aldins no mundo inteiro, ninguém está criando religião. Nós estamos trazendo à tona a verdade que foi ocultada. A religião ela foi criada pelos homens, a ideia dos homens para poder sufocar o nome verdadeiro de Yahweh e de Yahshua. Aonde eles falam, não, mas a gente sempre ouviu falar sobre a titularidade Deus, Senhor, como a irmã falou. Mas não é isso. É que essas titularidades não vai nos ajudar no dia da aflição, no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia de algo, não vai ajudar. Joel 2,32, todo aquele que invocar o nome será salvo.
Então, esse salvo de Joel 32 é na questão de resgatado. Porque a própria palavra diz que a salvação é dom de Yahweh e não do homem. Então, ali o contexto é salvação na questão de ser resgatado naquele grande dia. Todo aquele que invocar Yahweh será salvo, será resgatado. Essa é a palavra. Então, nós temos que ter cuidado com as armadilhas que foram criadas. Não foi agora. Agora está dando-se sequência nessas armadilhas que foram criadas lá atrás. Jogaram por terra a verdade e tiveram êxito no engano que eles empreenderam. Tiraram Yalcha, colocaram Jesus. Você, meu irmão, que vai ver esse vídeo depois, que não é um Ialdim, tiraram Yalcha, Yud Revavixinha, Yalcha, e colocaram Jesus, um nome português que vem do latim Jesus. Então, essas são as armadilhas feitas pelo sistema para poder manter você preso nos costumes da religião. E é isso que a gente tem que nos libertarmos dessas armadilhas que o sistema promoveu e até os dias de hoje promove. Então, reflita a respeito disso. Em qual caminho você está traçando? O que é que você está buscando para a sua vida? Viver com Yahweh ou viver para o sistema dos homens? É você que decide. Só existem dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Não existe uma terceira via de respaldo, de socorro. Não tem. Ou está com Yahweh ou está sem Yahweh. Ou você está vivendo em obediência para Yahweh ou está sendo desobediente aos mandamentos que Yahweh deixou para nós seguirmos. É assim, simples assim. Então temos que ter esses cuidados, porque está cheio de armadilhas. O tema foi maravilhoso para o dia de hoje. E as colocações também foram maravilhosas para que os irmãos possam refletir a respeito. Esse é o tema. E desde já agradeço a minha participação com os irmãos. Desejo aos irmãos da bancada uma noite abençoada e confortável na presença de Yahweh, aos irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo. Que essa mensagem chegue à sua casa e você também compartilhe, envie para outras pessoas, para que elas possam se identificar aonde ou qual caminho ela está seguindo, qual a posição ela está tomando na sua vida, porque isso lá na frente, meus irmãos, vai fazer uma grande diferença. As pessoas imaginam que nada acontece, mas as coisas acontecem dia após dia, e quando a gente menos imaginar, a profecia está cumprida, e a gente está dentro da profecia. Louvado seja o irmão Gilson Samar com a palavra.